Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que agora estão fazendo parte desta grande celebração que é o curso de especialização no livro de Apocalipse na área de selos, trombetas e taças. Eu vou falar também um pouquinho das 7 igrejas para poder vocês terem uma ideia, mas aparentemente a visão é estudar os selos, as trombetas e as taças. A princípio, nós precisamos fazer vocês compreenderem algo muito importante. Vou voltar a repetir durante a classe, mas é importante que vocês tenham essa ideia. Os selos, o selo 1, no caso, dentro dos 7 anos, da grande tribulação que vocês têm, nós temos uma divisão, né, de 3 anos e meio mais 3 anos e meio. O primeiro selo para o segundo selo, no caso, nós temos aqui segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o 7º selo, no caso. Aqui os selos todos estão daqui dele, do 7º selo. O 7º selo sai então as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui. A 7ª trombeta. Então, a 7ª trombeta da 7ª trombeta sai então os 1, 2, 3, 4, 5, 6 que vocês têm aí. Né? Antes de cada um deles tem uma celebração. Celebração 1, antes de cada um deles tem uma celebração no céu. Tá? Antes de cada um deles tem uma celebração no céu. No capítulo 5, depois tem uma celebração no início do capítulo 8, e no capítulo 15, no início do capítulo 15, tem a celebração. Sempre tem uma celebração da qual eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas a visão que nós temos a respeito de todo esse movimento das trombetas em si, é tudo resultado de uma palavra profética que está no livro de Provérbios. Queria que vocês vissem comigo esse texto. Provérbios capítulo 1, que vai do versículo 20 até o seu último versículo, que é o versículo 33. Mas vocês têm aí. E a sabedoria clama amplificadamente nas ruas e nas praças, profere a sua voz. Nas encruzilhadas das ruas, número 1, mais concorridas, nas grandes cidades, nas ruas mais concorridas da cidade, e você tem as entradas dos portais, né? E aqui nós podemos tipificar os portais também das comunicações modernas, que são as redes sociais. Então está clamando nas redes sociais. Depois, nas cidades, nos seus templos, nos locais de culto, profere as suas palavras. Profere as suas palavras. Então, a sabedoria está proferindo suas palavras. Então, o que ela está pregando? Ela está pregando arrependimento. Ela está pregando uma mudança de postura em relação àquilo que Jesus completou como a sua justiça ao morrer na cruz do Calvário para pagar o preço dos pecados do mundo, né? Porque é a vontade de Deus que todos sejam salvos, mas nem todos querem isso. Vontade de Deus absoluta, que todos os homens sejam salvos. Não tem um grupo específico, não tem um grupo que Deus escolheu para ser salvo. Não existe esse povo predestinado para a salvação. Existe a vontade de Deus, é que todos os que creem venham a Cristo. E em Cristo, aí você fica na posição de predestinado em Cristo, porque você tem ainda que confirmar a sua eleição, né? Servindo, obedecendo, perseverando. Esse é o detalhe importante a respeito. Nem a mim,
nem Calvino, nenhum dos dois. É Bíblia, pura Bíblia. Nem Calvino, nem Armínio. É Bíblia. Essa é a verdade. Porque tanto Armínio como Calvino cometeram graves erros nas suas falas, nas suas escritas, e dando chance para que as pessoas pudessem detoná-los na verdade. Então nós temos que observar esses detalhes importantes, que ela está clamando nas ruas mais concorridas. Para que ela clamaria? Né? Se só um grupo específico estaria só. Para que ela iria para as praças, para as ruas, para os portais? Para quê? Né? Mas ela está clamando para todos. Aí ela pergunta, faz 3 perguntas a 3 tipos de pessoas. 3 tipos. Versículo 22. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Esse sentido aqui de simples, é sentido simploriedade. Pessoas que creem na mentira como na verdade, não fazem questão nenhuma de pesquisar, de ver. Elas creem, ele falou, então eu creio. Tem prova? Não tem. Então eu creio. Se tem prova, não tem, eu creio. Então são as pessoas inocentes, entre aspas. Quer dizer, os simplórios. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Até quando, ó escarnecedores, segundo o grupo, deleitar-vos-ão em vossos escárnios? Então, assim, que é quando você começa a falar, pregar, os escarnecedores de Noé, os escarnecedores dos profetas, os escarnecedores da igreja, os que atiram as pedras fisicamente, e os que atiram as pedras também com a sua língua. Então ele está perguntando aqui, ele está fazendo essa pergunta, ele está dizendo, até quando vocês vão permanecer? Até quando vocês vão se deleitar nos vossos escárnios? Aí vem o terceiro grupo. Ó insensatos, os loucos, até quando odiareis o conhecimento? Então são os que odeiam o conhecimento. Isso não importa, eles receberam errado de uma pessoa a princípio. Ela foi sua amiga, ela foi uma pessoa que ela idolatrou. Então, essa pessoa foi embora. Não, eu fico no que ele disse, porque o que ele disse está aqui, foi o que ele disse. Mas o que a Bíblia diz? Não, eu fico com o que ele disse, não com a Bíblia. Então eles odeiam o conhecimento da verdade, para que eles sejam livres, né? Livres do erro. Esses são os 3 pontos específicos que eu tenho que mostrar para vocês. Sou obrigado a mostrar para vocês que estão comungando nessa nossa grande celebração. Então ela continua. E qual é a mensagem que a sabedoria profética está lançando nesse texto? Convertei-vos diante da minha repreensão. Está repreendendo. Né? Quantas vezes que a gente repreende os irmãos? Se os camaradas dizem palavrão, eles querem brigar, eles entram em contenda absoluta e começam a tratar de humilhar, tentar humilhar, e aí você só quer repreendê-los. A sabedoria está batendo na sua porta. Eu disse, outro irmão, vai, pergunta se outra pessoa que você acha que é grande dentro do seu conhecimento, que é célebre dentro do seu pensamento, que não existe, né? Vai bater na sua porta para dizer, irmão, o que você fez aí, rapaz? Né? Assim, a simploriedade das pessoas. Né? A grande empresa no Brasil se reuniu, juntou, estou contratando vocês como marqueteiros agora. Nossa empresa está indo para o brejo nessa situação. Então, o que vamos fazer agora? Não, vamos fazer um marketing tremendo aí. Vamos colocar um carro-chefe aí que os crentes vão odiar e eles vão ser os primeiros a levantar o nome da sua empresa, embora que eles pensam que estão fazendo para o bem, estão fazendo para o mal. E aí os crentes que são os fofoqueiros, os crentes simplórios, os que para a verdade, para a mentira, tudo é a mesma coisa para eles não pensam que está por trás daquilo, porque são simplórios. Né? E está perguntando, até quando você vai ficar assim? Né? Até quando você vai ser o marqueteiro de Satanás, o marqueteiro da obra do inferno? Até quando você vai ser? Até quando, escarnecedores, o outro grupo, você vai ser deleitado dos seus escárnios? Porque isso é a base fundamental. Você começa a falar a verdade, aí começam os escarnecedores. Não, escarnecedores, não estou falando dos ímpios, que já são escarnecedores por natureza, estou falando dos escarnecedores que estão infiltrados no meio do nosso povo, e até ministros, tem igrejas, mas na verdade o seu coração está em outra coisa. Aquilo ali é só uma empresa para eles. Então o que ele prega? Convertei-vos diante da minha repreensão
E eis que eu vos derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei entender a sabedoria das minhas palavras. Então que ele está abrindo a porta para o simplório, está abrindo a porta para o escarnecedor e ele está abrindo a porta para aquele que não quer conhecer a verdade. Qual é a mensagem? Te converte. Você precisa, automaticamente você precisa, né, se converter. Glorificado seja o nome precioso do Senhor Jesus Cristo, que nos dá o privilégio de hoje dizer, né, que esse é um papel da mensagem do Evangelho. Aí vem em Provérbios capítulo 1, versículo 24, estou lendo a Bíblia Agenda, tanto a Agenda como a Bíblia Bereana, elas vão cortando e vão dando para você uma epígrafe do que você está lendo aí. A grande tribulação. Aí vem a grande tribulação. Isso aqui é uma introdução para o nosso curso, né, para todos que estão aí, nesta primeira aula hoje, apresentada a todos. Né? Quem vai fazer o curso, vai fazer o curso a partir de amanhã, que é fechado só para quem se inscreveu. Aí o verso 24 diz, eu clamei e vós recusastes, estendi a minha mão e ninguém prestou atenção. Não, eu clamei, estendi a mão e ninguém prestou atenção. Isso é, você vem contar piada, você ganha audiência. Você fazer das áreas, das instituições bíblicas e começar a tornar aquilo ali uma piada, você ganha admiração, ganha admiradores. Mas se você repreender, você ganha inimigos, porque eles não querem, porque os ouvintes, né, a turma da audiência está entre esses três grupos, os simplórios, os escarnecedores e os nécios, os tolos, né, os ignorantes, como a palavra correta aparece. Aí o verso 24 diz assim, porquanto eu clamei, e vós recusastes. Eu estendi a minha mão e ninguém prestou atenção. Antes não fizeste caso do meu conselho, porque você andou no conselho dos ímpios. Você andou no conselho. Não houve quem fizesse caso da minha repreensão. Então, a grande tribulação. Me rirei quando chegar o dia da vossa calamidade. Zombarei quando sobrevier o espanto que temeis. Então, no fundo do coração, mesmo as pessoas escarnecedoras, simplórias, e as pessoas que detestam conhecimento, eles têm um temor. Se Deus está nesse negócio aí, elas sabem de antemão que elas vão sofrer. Mas elas rejeitam, por quê? Porque elas estão frustradas, elas estão doentes, elas não perdoam uma humilhação que elas passaram lá naquele lugar, naquela situação, naquela celebridade, naquela celebração, naquele culto, naquele aniversário. E ela saiu dali e disse, nunca mais volto aqui e tal. Agora eu vou ser um escarnecedor, agora eu vou ser um tremendo louco, né, em tudo isso. Eu vou fazer ele sofrer, querendo buscar sua própria vingança. Aí ele mostra isso aqui de uma forma tremenda. Eu estendi a mão, eu clamei a vocês, mas agora vocês vão ver que eu vou rir no dia da vossa calamidade. E aí no verso 27 ele diz, quando vier o vosso espanto, como uma tempestade, chegar a vossa calamidade, como um redemoinho, né? Então você sabe que uma tempestade não chega como tempestade. Ela começa com um vento, ela vem como um vento, e quando ela se transforma em tempestade, ela já deu um aviso dela, ela já trouxe o temor, mas a pessoa não deu valor ao vento, ao soprar do vento, ao chacoalhar das árvores entre os seus galhos, mas ela não deu ouvido. Então vem a tempestade. Então ele está mostrando isso que aconteceu com Jonas, um vento forte, depois uma tempestade e por último uma tormenta, isto é, um redemoinho, um tufão, né? Um furacão veio. E aí o verso 27 ele coloca essas dimensões, uma tempestade, uma calamidade, um redemoinho, quando vos sobrevierem tribulações e angústia. Tribulação, está mostrando. Então, do verso 20 até o 23, tempo da graça, a mensagem pregada, 24 ao 27, vocês veem a tribulação. E aí, no verso 28 até o 33, né, o juízo das taças, né, das trombetas e das taças, dos selos das trombetas e das taças. Versículo 28. Então clamarão a mim, mas eu não vos responderei. É o que eles clamarão, a chegar a ponto de dizer para os montes caírem sobre eles, de tanta luta, de tanta tribulação. O verso 28. Clamarão a mim, mas eu não vos responderei.
Verdadeiramente me buscarão, mas não me acharão. Por quê? Porque já estarão mortos. Verso 29. Porquanto aborreceram o conhecimento, não escolheram o temor do Senhor Jeová. Não escolheram o temor. Não quiseram escutar o meu conselho. Desprezaram a minha repreensão. São várias coisas que aqui, ó. Número um, aqui, ó. Número um, conhecimento. Número 1, conhecimento. Aborreceram o meu conhecimento. 2, não escolheram o temor do Senhor. Número 3, não quiseram escutar o meu conselho e desprezaram. Número 4, a minha repreensão. Então vem o conhecimento, o temor, vem o conselho e vem a sua repreensão. Aí diz como comerão. Aí diz, portanto, comerão o fruto do seu próprio caminho, que eu coloquei aqui, as três partes, né, que nós temos ali. Deixa eu abrir para vocês aqui o quadro, para que vocês entendam e tenham ideia, né, desse projeto do capítulo de Provérbios, capítulo, né, Salmos e Provérbios, tanto Salmos capítulo 1 e Provérbios capítulo 1. Então ele coloca ali, né, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós temos aqui conselhos, escárnio, e nós temos caminho no texto. Aí ele volta a colocar, no livro de Provérbios ele volta a colocar. Aí, que você observa agora, ele volta a colocar. E aí ele diz assim, verso 31, Provérbios 1:31, portanto, comerão do fruto do seu próprio caminho. Caminho. Aí diz, se fartarão dos seus próprios conselhos. Tá? Por quê? Porque eles estão escarnecendo, né? No verso 22. Os escárnios. Vocês têm os 3 aí nessa medida. Aí termina no verso 32 e 33, diz, porque a rebelião dos ingênuos os matará, e a confiança dos loucos, quando prosperam, os destruirá. Porque os loucos prosperam e dizem, muito bem, estou próspero, não é? Estou próspero, então não preciso de Deus, que Deus não abençoe nada, absolutamente nada, né? Como quem diz, eu providenciei o meu próprio ar, o meu próprio oxigênio, eu providenciei a própria chuva, eu dei o sol, fui eu que provi tudo isso. Se esquecem completamente que é um Deus criador. E ele diz assim, porquanto a rebelião dos ingênuos matará, a confiança dos loucos quando prosperam os destruirá. Essa é a versão de Nelson, verso 33. Mas o que me escutar viverá protegido e estará seguro, sem receio do mal. Essa é a mensagem para a igreja, né? Nós estamos estudando tudo isso, embora nós não vamos passar por isso. Nós estamos estudando para ter conhecimento. E esse conhecimento nos trará temor de Deus para a nossa vida. Amém? Isso é muito importante, um fato importante para todos aqueles que estudam e amam a palavra de Deus.